Bom dia, irmãos. Que a paz do Senhor Jesus esteja no coração de cada um de nós. Estamos aqui para adorar o nosso Deus, esse Deus maravilhoso que tem cuidado de nós, tem feito tantas coisas maravilhosas, tem nos dado Jesus Cristo para nos salvar. E através disso nós recebemos todas as bênçãos através dele, não é? Agradecemos a Deus por estar aqui, mais uma semana de lutas e de vitória. Vamos dar início com o Salmo de número 92. Vamos ler o Salmo todo, que é um salmo pequeno, dá para a gente ler todo, não vai fechar. Então leiamos. Bom é louvar ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo, para de manhã anunciar a tua benignidade e todas as noites a tua fidelidade. Sobre o instrumento de 10 cordas e sobre o saltério, sobre a harpa, com som solene. Pois tu, Senhor, me alegraste com os teus feitos, exultarei nas obras das tuas mãos. Quão grandes são, Senhor, as tuas obras, muito profundos são os teus pensamentos. O homem brutal nada sabe e o louco não entende isso. Brotam os ímpios como a erva, floresce todos os que praticam a iniquidade, mas para serem destruídos para sempre. Mas tu, Senhor, és o Altíssimo para sempre. Pois eis que os teus inimigos, Senhor, eis que os teus inimigos perecerão. Serão dispersos todos os que praticam a iniquidade. Mas tu exaltarás o meu poder, como do unicórnio serei ungido com óleo fresco. Os meus olhos verão cumprido o meu desejo sobre os meus inimigos, e os meus ouvidos deles se certificarão quanto aos malfeitores que se levantam contra mim. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos atos do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e florescentes, para anunciarem que o Senhor é reto, ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Amém. Salmo maravilhoso que fala que bom é louvar ao Senhor. Que nós possamos estar esquecendo dos problemas, das situações que temos vivido, dias difíceis, verdadeiramente nós temos visto isso, mas nós temos a certeza que o nosso Deus é um Deus grande que está conosco, é um Deus que está para nos dar a vitória todos os dias, todos os momentos. Deus é um Deus presente, é um Deus fiel. Então vamos agradecer a Ele e pedir a presença dEle aqui conosco nesse culto. Nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, pelo privilégio de poder estar aqui na Tua casa, casa de oração, Pai. Senhor, queremos agradecer pela vida de cada um aqui. Pedir que o Senhor possa falar a cada coração, que Ele venha visitar cada coração, que o Espírito Santo possa falar conosco nessa manhã. Senhor, abençoa aqueles que não puderam estar aqui, abençoa aqueles que estão enfermos, Senhor. Aleluia. Que o Senhor possa estar restaurando a saúde de cada um, renovando a fé, renovando as forças. Amém, Senhor. Jesus. Ó Deus, abençoa, Senhor, nossa igreja, o nosso pastor, a cada irmão, Senhor. Faça presente nos nossos corações, usa nossas vidas como instrumento nas tuas mãos, que possamos dar frutos para ti, ser frutos de louvor e glórias para o teu nome. Abençoa o ministério de louvor nesse momento e dá-nos, Senhor, uma manhã na tua presença. Tua presença, amém, Jesus. Senhor, em nome de Jesus. Cheio do seu Espírito Santo. Teus tabernáculos, Senhor dos exércitos, alinha nossos dias e desfalece pelos teus atos, para o encontro em casa e a ninho para si. Eu encontrei Deus ao Pai, Senhor, Rei.
sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Graças a Deus porque Cristo nos deu exatamente essas coisas. Graças a Deus porque é em Cristo que nós encontramos a razão de viver e encontramos a força para enfrentar todas as dificuldades que a gente vai enfrentar. Então, eu agradeço porque o Senhor tem guardado a todos nós. E a prova disso é que nós estamos aqui, podendo adorá-lo e engrandecer o seu nome. Eu quero te convidar nesse momento a orar comigo, uma oração de gratidão ao Senhor, porque nós podemos estar aqui, porque nós podemos adorá-lo, porque Ele tem nos guardado, e verdadeiramente porque ainda que nós possamos enfrentar tristezas, nós estamos sempre alegres, porque Cristo é a nossa alegria. Durante essa próxima música você vai poder estar trazendo o seu dízimo e a sua oferta para o seu dízimo. Aleluia, Jesus! Bom, vamos orar. Senhor Jesus, obrigado porque o Senhor é a nossa alegria. Obrigado porque em Ti nós encontramos a resposta mesmo quando estamos entristecidos. Ora, para o mundo poderia parecer loucura, mas é verdade. Muitas vezes estamos tristes, mas estamos sempre alegres, porque sempre estamos com o nosso Salvador, Jesus Cristo, nosso Senhor, aquele que nos salvou. Senhor, que a sua alegria esteja abundando no coração de cada um dos meus irmãos, porque Tu és a nossa alegria. Senhor, se conosco para que sejamos alegres. Esteja conosco nessa manhã para que nós possamos te oferecer toda a nossa adoração, porque o Senhor é quem nos trouxe até aqui. Faz-nos saber disso, para que mais e mais te adoremos. Abençoa os dízimos e as ofertas, em nome de Jesus. Vamos cantar ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor, todas as terras cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor.
ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Louvemos ao Senhor. Eis-me aqui outra vez diante de Ti, abro meu coração, meu clamor, Tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança ao sentir o Teu toque maravilhoso. Tua bondade libertas meu ser do calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que Te amo, me derramar, dizer Te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és conosco. Outra vez diante de
noite abro meu coração, meu clamor. Tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim ao sentir o teu toque. Por tua bondade libertas meu ser do calor desse lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que sou moço, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, és formoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Senhor, estamos diante de Ti para demonstrar todo o nosso amor, dizer que nós precisamos de Ti, dizer que somos gratos, dizer que o Senhor é formoso, Deus. Somos gratos porque o Senhor nos amou primeiro. Por isso, nós hoje podemos chamar, dizer que nós somos gratos porque o Senhor Jesus se entregou por nós na cruz do Calvário. O Senhor agiu antes, nós estávamos perdidos, Senhor Deus, longe de Ti, mas o Teu Filho amado, Senhor, se encarnou, se fez homem, porém sem pecado, nos reconectou contigo. Por isso somos gratos, por isso dizemos que nós te amamos, por isso dizemos que nós precisamos de Ti, da Tua graça a todo dia, Senhor. Que o Senhor é tão belo, tão formoso. Fale conosco nessa manhã, Deus, por meio da Tua palavra, por meio do Teu servo. Estamos aqui com o coração aberto, Senhor, prontos para ser alimentados, Senhor, pela Tua palavra, que é viva e eficaz e transforma o nosso ser. Fale conosco, em nome de Jesus. Amém. Gostaria de convidar o irmão Jefferson, hoje ele vai trazer a palavra para nós. Como os irmãos alguns já não estavam, como eu falei no início, estão notando a falta de alguns membros, inclusive do pastor, da sua família, mas isso se dá ao fato de que o pastor, por questão de precaução, ele preferiu não vir com sua família porque a Ana Luísa passou mal, teve um problema intestinal, então, só por questão de precaução, ele preferiu evitar. E também Jossana teve um problema de coriza e não pôde estar aqui e tudo, por isso estamos aqui, nós, graças a Deus, ele mandou esse rapaz que é uma bênção, né, para nos trazer louvor, e nós agradecemos a ele, pedimos que Deus abençoe a vida dele, pedimos que Deus venha abençoar cada um de nós nessa manhã, os nossos corações, que possamos estar abertos para ouvir a voz do Senhor, porque o Espírito Santo de Deus está aqui. Ele nunca falta, Ele nunca falha, Ele está pronto para nos abençoar. Que Deus abençoe. Nós vamos orar pelo irmão Jefferson. Senhor, abençoa teu servo. Obrigada pela vida do Jefferson, Senhor. Que o Senhor possa continuar usando ele como instrumento nas tuas mãos, Senhor. Fala aos nossos corações, abençoa todos que estão, Senhor, nos assistindo também, depois de assistir
pelo YouTube, para que possam ser abençoados, os enfermos, aqueles que estão em casa, abençoa cada um. Muito obrigada, Senhor, em nome de Jesus. Amém. As palavras. Bom dia mais uma vez, irmãos. Pode sentar. Para te convidar a abrir sua Bíblia no livro de Marcos, o Evangelho de Marcos. Marcos não faz parte da nossa leitura bíblica dessa semana. Eu optei por Marcos. Ele tem uma versão um pouquinho mais longa da história da filha de Jairo. Então Mateus ele conta a história bem rapidinho, né? Marcos é um pouquinho mais demorado. Então eu te convido a abrir lá em Marcos capítulo 5. Marcos 5, a gente vai ler os versos de 21 a 43. Marcos 5, 21 a 43. Eu vou ler aqui. Tendo Jesus voltado do barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo, prostrou-se aos seus pés, e insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte. Vem, impõe as mãos sobre ela, para que ela seja salva e viverá. Jesus foi com ele. Grande multidão o seguia comprimindo-o. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera a mão de vários médicos, tendo desperdiçado tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes, pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar a veste, ficarei curada. E logo se estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada de seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem lhe tocou nas vestes? Responderam-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem lhe tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isso. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe dizia: filha, a tua fé te salvou, vai em paz e fica livre do teu mal. Falava ele ainda, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhes disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riram-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse: Talitá cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremodo admirados. Mas Jesus ordenou-lhes expressamente que a ninguém contasse, e mandou que dessem de comer a menina. Irmãos, o Evangelho de Marcos, ele é um evangelho que eu acho muito legal. Algumas coisas que Marcos faz. Marcos, ele gosta muito de detalhes. Às vezes ele vai lá e, como é que eu posso dizer? Não é que ele gosta de detalhe, ele gosta de achar algum fio condutor para a história. Tem duas coisas que eu gosto muito nessa história, que é uma história só, apesar de parecer duas, né? Duas coisas que eu gosto muito nessa história, que é a ideia de toque. A gente vai ver ela aparecendo 3 vezes ao longo da história, e também a ideia do carinho de alguém para com o outro, geralmente a ideia de pai com filho, né? Então a gente pode reparar nisso um pouquinho ao longo dessa história que está sendo contada para a gente. A primeira coisa que vocês têm que se perguntar é: mas poxa, não é uma história, são duas, né? É a história de duas pessoas, né? Você tem a história de Jairo lá,
chamando Jesus para cuidar da filha dele, para salvar a filha dele antes que ela morra, né? E você tem a história da mulher do fluxo de sangue. Mas a realidade é que não é à toa que Marcos coloca a história no meio da outra. Ou seja, a mulher do fluxo de sangue interrompendo a história da filha de Jairo. É porque ele quer, é claro, também é porque aconteceu assim, mas ele tem o interesse de que a gente repare que essas duas histórias estão entrelaçadas. Não é à toa que ele conta pra gente, nas duas histórias, que os dois fatos, de alguma maneira, aconteciam há 12 anos. Ele faz questão de usar o mesmo número, são há 12 anos, ou seja, tanto a mulher do fluxo de sangue sofria com o seu mal há 12 anos, como também aquela menina tinha 12 anos. Isso não é à toa. Então vamos tentar pensar um pouquinho sobre por que essa história é contada desse jeito. Primeiro a gente vai reparar que Jesus ele vai ser encontrado por um dos principais da sinagoga. Ele vai contar para a gente que esse cara é um dos principais da sinagoga, e aqui a gente já começa a entender a importância do que está acontecendo, porque esse principal da sinagoga foi até Jesus e se ajoelhou diante dele. Uma coisa que eu gosto muito é, por exemplo, tem uma história famosa do Brasil de quando foi implantado o AI-5, né, que na prática eles geravam um certo estado de sítio no Brasil. E aí, um dos senadores comentando, né, ouviu, se eu não me engano, do presidente Médici, né, virando e dizendo assim: ora, não se preocupe com isso, você acha que eu ultrapassaria a minha autoridade? Né? Eu não sei se ele achava que o homem ia ou não ultrapassar a autoridade dele, mas o legal é a observação que ele faz de volta. Ele diz assim: eu não tenho medo do presidente ultrapassar a sua autoridade, eu tenho medo do guarda da esquina. E a verdade é que uma pessoa com um pouquinho de poder, ela geralmente tende a achar que ela está nas nuvens, que ela pode fazer o que ela quiser. Não estou dizendo que isso acontece com todos os guardas, né? Nem os da esquina, nem os de qualquer outro lugar. Mas o fato é que uma pessoa com um pouco de poder, ela pode se sentir realmente com uma força, uma capacidade superior, e achar realmente que os outros é que lhe devem uma condição de humildade. Mas aqui estamos diante de um dos homens mais importantes daquele local, e ele está se ajoelhando diante de Jesus. Por quê? Ele está desesperado. E isso já mostra para nós uma coisa que talvez seja difícil da gente colocar e entranhar na gente, que é: seja humilde o suficiente para perceber que todos nós somos tão somente homens e, portanto, sujeitos a todos os problemas que possam acontecer. Nós precisamos ter confiança em Cristo, que é a nossa força, porque a verdade é que todos os problemas estão à nossa volta e às vezes nos atingem, né? E como a gente vai se relacionar com eles? Olhando altivos, como se nada tivesse acontecido e achando que estamos acima disso? Ou nós nos prostraremos e diremos: Senhor, por favor, vem, salva-me. Esse homem poderia ter dito: não vai adiantar nada falar com ele. Mas ele não só procura, e ele se ajoelha. E a gente vai ver que esse ato ainda não foi o suficiente. E a gente vai entender por que esse ato tem que ser ampliado. A gente vai chegar nisso depois. Primeiro, ele se prostra aos pés de Jesus, e então a gente tem a primeira fala de um pai sobre a filha. Ele diz assim: a minha filhinha está à morte. Perceba o desespero da colocação dele. De fato, o texto é colocado para ser realmente no diminutivo. É aquela coisa do pai carinhoso, né? A minha filhinha, né? Ora, se a gente fosse redigir um documento histórico, geralmente a gente não vai dizer minha filhinha, a gente vai colocar apenas: e a filha deste homem estava assim e assim. Você não vai dizer a morte, você vai tentar descrever mais ou menos o que ela está passando. Mas aqui, Marcos ele vai e dá aspas e quer colocar exatamente como o homem falou. E o homem não fala de maneira mecânica, ele não fala de maneira robótica, porque ele está falando da filha dele. E quando alguém fala da própria filha, ele não vai falar de maneira robótica. É a minha filhinha. A minha filhinha está à morte. Então, eu acho que é legal a gente reparar que esse homem está desesperado, como a gente viu antes, clamando a Deus. E por quê? Porque ele não está clamando por ele mesmo, ele está clamando pela filhinha dele, uma menina de 12 anos. E ele diz: por favor, eu preciso que ela sobreviva. E então ele vai e clama: minha filhinha está à morte. Vem e imponha as mãos sobre ela. E aqui a gente tem a segunda coisa que Marcos quer que a gente repare bem: imponha as mãos, toque nela, por favor, toca nela, para que ela seja curada. Imponha suas mãos em oração sobre ela, para que ela possa ser curada.
a gente vai ver que a ideia de toque aqui nesse texto é muito importante. E uma das razões pelas quais ela é importante é porque a posição de Jairo é a de chefe da sinagoga. E uma das coisas que ele averigua é a pessoa que entra na sinagoga, inclusive para saber se ela está pura, ou seja, com o direito de praticar a adoração ou não, segundo a lei de Moisés. Toque, porque você é um homem santo que fala com Deus, você é puro. Quando você tocar, talvez Deus te ouça e liberte. Não é que Jairo se considerasse impuro, mas ele está olhando para esse homem e pensando, pô, mas esse homem é melhor que eu. Esse homem, digamos assim, é mais chegado em Deus. É aquela coisa da pessoa que pede assim, que sabe que, não, eu vou falar com aquele irmão da oração, porque o irmão da oração é poderoso, né? Às vezes tem um pouco disso, né? A gente tem essa coisa de achar que se eu orar, talvez Deus não escute, mas aquele irmão lá, Deus escute certeza, né? Que, em verdade seja dita, no sentido geral, não é assim, né? No sentido geral, todos nós somos capazes, uma vez lavados e remidos pelo sangue de Jesus, todos nós somos capazes de orar e impor as mãos e, de fato, esperar que Deus nos escute. Talvez ele diga sim, talvez ele diga não, e ele pode dizer sim ou não para qualquer pessoa. Mas é fato que todos nós sabemos que quando falamos com Deus, Deus com toda certeza está nos escutando. Talvez a resposta não seja a que nós queremos, mas com toda certeza Ele nos escuta. Deus escuta. Mas o fato é que, de fato, a pessoa para quem Jairo pediu, essa é diferenciada. Porque ele está pedindo para o próprio Deus. Por favor, você venha e me põe as mãos. Porque se você o fizer, talvez a coisa mude. E então Jesus vai até lá para que ela viva, né, para que ela continue viva. E então a gente começa a outra história, ou a outra parte dessa mesma história. Muitos anos padecendo, ele vai nos contar que então tinha uma mulher que há 12 anos padecia dessa enfermidade, que ela levava a ter esse fluxo de sangue, ela tem essa condição. E aqui a gente vê então aquela minha observação de antes, lembra que eu falei? Que Jairo é o chefe da sinagoga. O chefe da sinagoga ele tem várias coisas para fazer. Por exemplo, ele é a pessoa que seleciona o texto que vai ser lido na sinagoga. Naquele contexto ali, né, não era o pregador que escolhia o texto que fosse pregar. Era o chefe da sinagoga que pegava algum dos livros do Antigo Testamento e entregava para o pregador para que ele lesse. Lembra quando é dito que Jesus recebeu o texto de Isaías para ler? Ora, era entregue o texto para que ele fosse lido. Essa é uma das funções do chefe da sinagoga. Outra função interessante do chefe da sinagoga: geralmente a sinagoga ficava na casa dele ou um anexo da casa dele. E, portanto, era de responsabilidade dele manter a sinagoga, mantê-la limpa, organizada, tudo direitinho lá para a sinagoga funcionar. E, finalmente, uma das funções dele era ficar na porta da sinagoga, impedindo, como eu disse antes, que alguém impuro entrasse na sinagoga. Você que tem acompanhado a nossa leitura bíblica, devocional, vai reparar que lá em Levíticos, uma das coisas que é vista como uma impureza, uma condição de impureza, é a mulher no seu período do mês. E, portanto, essa mulher que há 12 anos padecia desse mal, nunca, jamais podia entrar na sinagoga para adorar a Deus. E a pessoa responsável por impedi-la de entrar na sinagoga era Jairo. Jairo era o homem que ia colocar a mão na frente da sinagoga. Você não. Você. E aí a gente vai prosseguir com a história. Muitos anos ela padecia disso, há muitos anos ela simplesmente não podia entrar na sinagoga. E então, ela pensa consigo, mas se eu apenas me tocar nas vestes, olha a ideia de toque de novo, né? Se eu só tocar nas vestes dele, olha, esse homem, ele é tão diferente, ele é tão maior, que eu não preciso nem falar com ele, é só tocar. Se eu simplesmente tocar nele, a minha vida pode ser mudada. E então ela vai e dá o seu jeito e passa no meio daquela multidão. E agora repare de novo, qualquer pessoa que tocasse numa pessoa impura se tornava impura automaticamente. Então você imagina o problema dessa mulher que ela pode estar arrumando se o pessoal perceber que ela está andando no meio da multidão. Porque no meio de multidão você se toca, né? As pessoas se tocam no meio de uma grande multidão. Por isso que o conselho para todo mundo nesses tempos é: não aglomere, não fique numa condição que você esteja apertado por pessoas, porque você vai tocar nelas. E essa mulher ainda assim está ali, se apertando, desrespeitando as regras. Mas para ela tudo bem se fosse só essa questão, porque naquele tempo não havia isso sobre aglomeração. Mas no caso dela, de fato ela não podia tocar, de fato desrespeitando as regras. Ela dá o seu jeito para então conseguir tocar em
quando ela toca, a gente vê ainda sendo dito mais uma vez que ela tocou. E ele reforça essa ideia de toque para que a gente continue com essa ideia na cabeça. Toque, toque, toque. E logo, Marcos ele vai usar isso várias vezes no evangelho dele. A ideia de logo, foi automático. Assim que isso aconteceu, foi para outra coisa. Foi automático. O milagre ocorreu logo que ela tocou. Ela foi curada. E agora que ela está curada, né, Jesus para e percebe: de mim saiu poder. É interessante que a palavra ali, né, ela é uma palavrinha que ela vai dar origem à palavra dinamite, né, a palavra dunamis. Aí a palavra está sendo traduzida como poder. E eu gosto de perceber isso para você notar o que Jesus é. Quem Jesus é? Jesus é aquele de quem sai poder. Ora, nós nos reunimos aqui porque Jesus se entregou para que nós pudéssemos o adorar. É o poder dele que nos leva a poder adorá-lo. Se eu aqui estou para pregar, é porque ele me perdoou e dele saiu o poder para que eu possa pregar. Assim como quando é o pastor Silas, como é porque a pessoa pregando sob a autoridade do Espírito Santo, porque dele sai poder. O poder sai de Jesus e dele saiu o poder. Nos é dito que então Jesus saiu o poder de Jesus, ele percebeu que saiu o poder e então ele faz a gloriosa pergunta: quem me tocou? E mais uma vez a gente entra em contato com o verbo tocar. Quem me tocou? Os discípulos olham para ele: o senhor já reparou onde o senhor está? O senhor sabia onde está? Eu acho legal esses momentos assim que, se você prestar atenção, você vê que tem uma certa ironia, que eles estão conversando, né? E você percebe que essas pessoas são pessoas de verdade. Às vezes a gente perde isso um pouco de vista, né? A gente olha para eles como se eles fossem muito superiores, como se eles fossem seres angelicais quase. E de fato Jesus é o próprio Deus encarnado. Mas no geral essas pessoas são pessoas normais. E quando elas ouvem uma pergunta, como é que diz? Idiota, a tolerância é zero. Você já viu onde o senhor está? Você já percebeu a quantidade de gente à sua volta? É óbvio que alguém te tocou, o tempo todo alguém está te tocando. É claro que alguém te tocou, um monte de gente te tocou na verdade, né? E aí, Jesus vai e diz: não, alguém me tocou. De mim saiu o poder, há algo de diferente aqui. Não é o sempre, não é o que acontece sempre. Alguém me tocou. E então, essa mulher, percebendo a situação, vendo que Jesus está procurando quem foi, vai, se apresente quem foi, ela finalmente percebe que não tem jeito. Ela levanta a mão para dizer: filha, eu te toquei. E aí ela conta a história dela. E não é à toa que ela está atemorizada, porque, como eu disse para vocês, ao tocar nessas pessoas, ela poderia estar tornando todas elas impuras. Todos os que estão à volta estão se tornando impuros porque foram tocados por essa mulher. E aqui é que tudo se transforma e a gente percebe a diferença de Jesus. Porque na lei de Moisés está escrito que aquele que toca numa pessoa impura se torna impura. Mas não é assim com Jesus. Aquele que toca em Jesus se torna puro. A mulher foi purificada. E ela foi purificada porque ela tocou em Jesus. Aqueles que tocam em Jesus nunca mais poderão ser impuros. Eles são puros. Eles têm o direito de falar com Deus. Eles são tocados por Deus. O poder de Deus está neles. É isso que está sendo dito aqui. Por isso ela tocou. E dele sai o poder, saiu essa dinamite explosiva, que é algo completamente diferente, que não existe em nenhum outro homem, somente em Jesus. Quando ela tocou em Jesus, tudo se transformou. Mas foi necessário que Jesus ainda assim ensinasse algo para ela. E aqui está a grande transformação que a gente tem que entender também nessa história. Há sempre algo que o Senhor precisa nos ensinar. Ele precisa que nós aprendamos algo novo. E esse aprender algo novo geralmente exige uma grande luta. Perceba, essa mulher passou por 12 anos de sofrimento. E de fato ela entregou a sua confiança a várias pessoas, como por exemplo aos médicos que ela procurou. E aqui vale uma observação, né? É óbvio que eu não estou dizendo a você para não procurar um médico quando precisar. Procure um médico quando você precisar de um médico. Mas é interessante que Jesus ele quer dizer para ela: olha, não foi tocar em mim tão somente, foi a sua fé que te salvou. O que salva o homem é a fé em Jesus Cristo,
nosso Senhor e o único que pode salvar, o único cujo nome tem autoridade debaixo do céu, para que nós possamos ser salvos. Ela creu. Ainda que a crença dela tivesse um pouquinho, meio mal ou menos, sabe? Tipo, se eu tocar nele, de fato, não estava um negócio muito coerente. Não era exatamente tocar, é crer nele. Mas ela acreditou ainda assim, acreditou que dele podia sair poder como de fato saiu. Então Jesus diz: minha filha, a tua fé te salvou. Perceba, portanto, que, embora Jesus tenha que fazer essa pequena correção, ele está garantindo que foi por fé. Por fé. Então, quando você disser assim para mim: ora, mas eu não tenho como tocar nele. Eu creio que ele foi ressurreto, mas sabe, ele não está fisicamente aqui para que eu possa tocar nele. Não importa, meu irmão, porque ele toca o coração de cada um. Ele se faz presente. E todo aquele que crê não perece, mas tem a vida eterna. Então nós cremos. É necessário crer. É isso que Jesus está dizendo aqui. Olha, você me tocou e de mim saiu o poder, mas na realidade o que importou mesmo foi o fato de que você acreditou que ao tocar poderia ser salvo. É necessário crer. Nossa história prossegue, né? E Jesus tem um detalhe que eu queria observar, se não me perco aqui, né? Ele chama ela de filha. Perceba o cuidado paternal de Jesus para com ela. Não importa o momento da nossa vida, ele sempre vai poder nos chamar de filhos. Isso é maravilhoso, não é? Maravilhoso. A maioria de nós, com o passar dos anos, vai perder o nosso pai, a nossa mãe, e de fato talvez se torne triste de repente olhar e perceber que você não tem mais aquela pessoa para quem você pode dizer pai. Mas a verdade é que em Cristo nós sempre podemos dizer pai. A Deus Pai nós sempre podemos orar dizendo: Senhor, reveste-me do teu amor. Pai, meu Pai, se propício a mim, pecador. Nós sempre podemos chamar pelo Pai, porque Ele nos deu. Então eu te convido a perceber que Jesus com carinho também falou com a mulher, chamando ela de filha, para restaurá-la diante de todos aqueles que agora poderiam pensar: ah, meu Deus, essa mulher me deixou impuro. Mas ele faz questão de restaurá-la, de fazer: escutem a história dela, porque eu a purifiquei. Ela já não é mais impura, ela é filha, minha filha. E então nossa história prossegue, porque os homens vêm dizer para Jairo assim: por que incomodas o mestre? E aqui ainda tem mais um detalhe para a gente reparar, que é o quê? Lembra que eu falei que se toca, a pessoa se torna impura? Então olha a situação de Jairo. O que ele acreditava? Não, esse homem é diferenciado, ele tem um link direto com Deus. Se ele for lá e orar pela minha filha, com certeza o problema se resolve. Com certeza a questão vai se resolver, porque ele fala direto com Deus, é tranquilo. O homem tem uma oração forte, uma oração poderosa, ele vai resolver o meu problema. Só que não, porque agora ele também está impuro. Ele foi tocado por essa mulher. Meu Deus do céu, por que essa mulher tinha que tocar nele justo hoje? Meu Senhor, por que eu podia tocar nele quando ele estivesse saindo da minha casa? E mais do que isso, por que Jesus parou para falar com a mulher? Para pensar comigo. Essa mulher sofre do mal dela há 12 anos. Do outro lado nós temos uma criança, uma menina de 12 anos, perto de morrer. Se você fosse médico, qual das duas você acha que você deveria atender primeiro? Uma pessoa que está sofrendo há 12 anos, mas não vai morrer daqui a 2 horas, né? Ou uma pessoa que está para morrer. Qual das duas você acha que deveria ser atendida primeiro? Normalmente a gente escolheria a criança, por uma questão de lógica. Mas Jesus parou para ficar conversando com a mulher. E assim ele está dizendo algo para nós, inclusive reforçando para eles, primeiro, a importância dessa mulher, para que todos saibam que ela é filha, que ela é importante, que ela não vai deixar de ser alguém valiosa para ele, não importa a condição dela. E ao mesmo tempo, há uma lição sendo ensinada para Jairo, porque agora as pessoas vieram até Jairo e disseram: por que incomodas o mestre? Se já era ruim pensando que o homem estava impuro, agora ainda vem mais, vem dizer assim: ó, ela já morreu, não precisa mais ter esperança, ela morreu. Tristemente ela realmente morreu, não há o que fazer. E então Jesus vai até Jairo para dizer a ele: não temas, crê somente. E de novo a gente tem que trabalhar a fé. Veja bem, Jairo já tinha precisado ter fé. Como eu disse antes, ele começou essa história precisando ter fé. Ele teve que ir até Jesus, se ajoelhar e dizer: por favor, vem salvar minha filha.
por favor, tenha piedade, por favor, vem comigo. Esse homem que tinha autoridade, esse homem que é importante na cidade, esse homem que tem algum tipo de proeminência entre os seus pares, ele foi até Jesus, se ajoelhou diante de Jesus. Por favor, tem piedade e vem comigo, por favor. Ele já mostrou alguma fé, mas Jesus diz para ele que ele precisa ter mais fé. Não temas, crê somente. Ela morreu? Não, ela não está morta. Eu ainda posso resolver a situação. Vem comigo. Vamos até lá. Nós podemos fazer algo. Eu quero te dizer que nessa história a gente descobre que toda vez que você tomar a decisão de se entregar a Jesus naquilo que Ele está pedindo de você, porque o Senhor está sempre pedindo algo de nós. E nós precisamos tomar a decisão de entregar ou não a Ele. Quando você tomar a decisão de entregar, eu quero te contar que em algum momento você vai descobrir que Ele quer mais do que você estava disposto a dar. Esse é um dos fatos mais terríveis da nossa vida. É que quando Jesus pede algo, geralmente Ele vai chegar e vai pedir alguma coisa que vai além do que aquilo que a gente estava disposto a entregar a Ele. E talvez nesse momento o seu coração arda de tristeza, dizendo: não, Senhor, isso eu não posso fazer. Isso está além de mim. Eu não consigo fazer isso. Mas a verdade é que essa é a forma que Ele tem de realizar o crescimento em nós. Nós nunca cresceremos em fé, nunca cresceremos em santidade, nunca cresceremos de fato no reino de Deus se nós não formos capazes de perceber que quando o Senhor nos pede algo, é preciso dar. Aí você pensa: mas isso aqui eu não posso abrir mão. A verdade é que é exatamente isso que Ele quer, porque Ele quer você por inteiro. E enquanto você tiver algo que você não pode abrir mão, significa que existe algo que ainda não foi completamente entregue a Deus. E é por isso que chega o momento que Ele vai pedir algo que você diz: Senhor, isso não. Mas é exatamente agora que Ele está dizendo: é isso que eu preciso te pedir. Jesus então diz: Jairo, creia. E Jairo decide: está bem, vou crer. E leva Jesus até aquele local. E então, quando ele leva Jesus até sua casa, Jesus ainda vira para o pessoal e fala: ela não está morta, ela só dorme. E aí o povo começou a rir, né? Você acha que a gente não sabe reconhecer um morto quando vê um? A gente conhece alguém morto quando vê. Ela está morta, ela morreu. E aquele povo começa a rir de Jesus. E aqui talvez a gente perceba já uma outra decisão em Jairo, porque de fato ele podia acompanhar a multidão e dizer: realmente, Senhor, vai embora, porque eu sei que já não dá mais, e eu não quero também essa piada acontecendo comigo, não. E a outra opção era dizer: Senhor, eu creio, eu realmente creio, ainda que todos vão zombar de mim. Você imagina se não dá certo? Se todo mundo sai, fecha-se a porta, ele vai lá, ora, e a menina não ressuscita. O que teria acontecido? O que teria sido de toda essa história? Ele orou. Ele precisou ter fé. E ele acreditou, e então ele foi até lá e orou por ela. Todas as pessoas naquele local saíram, se retiraram, para ficarem só. Para ficarem só a mãe, Jairo, e os apóstolos que Jesus levou com ele. E aqui é que vem o detalhe que eu queria observar para você, que é, mais uma vez, é necessário estar disposto a entregar tudo. Jairo agora está se colocando numa condição em que ele pode virar uma piada se essa história não der certo. Mas ele decidiu acreditar. Assim como nós, muitas vezes, somos feitos de piada. E todo aquele que crê em Cristo, muitas vezes se torna uma piada para todos, porque dizem: como pode você ter fé diante disso ou daquela situação? E nós só temos uma opção. Ou melhor, pelo menos aqueles que estão em Cristo, de fato, têm que se conscientizar de que você só tem uma opção, que é prosseguir depois do juízo. Quando todos rirem de você, você continua. Você anda, você vai para frente. Como já é fluxo. É o único jeito. A outra opção seria ir embora. Mas quem tem posto a mão no arado não pode mais olhar para trás. Então ele segue. E Jairo segue. E então ele vai até lá e Jesus chega até a menina. E aqui nós temos o terceiro momento em que nós temos tanto a ideia do toque de Jesus, quanto mais uma frase paternal de Jesus. O Talita Cumi, né, era também uma palavra de carinho com meninos.
né? Geralmente quando Jesus se referia a uma menina e falava com certo carinho, sabe aquela coisa do pai que chama de princesinha, ou minha garotinha, meu amorzinho, ou qualquer palavra que você conheça algum pai que chama a filha dessa maneira? É isso que a gente está dando aqui. É uma palavra de um carinho paternal, aquela coisa que o pai diz para a filha. Jesus vira para ela e diz: Talitá, cumi. Ele está dizendo assim: minha filhinha, levanta. Minha garotinha, fica de pé. Aquela frase de quando a filha está acordando. É isso que ele está dizendo para ela. Minha garotinha, levante-se. E o texto mais uma vez diz para a gente logo, ou imediatamente, logo ela levantou. E no que ela levantou, Jesus percebe que ela está agindo exatamente como uma menina age, né? Como uma garotinha de 12 anos age. Ela começa a se agitar como criança faz. Então ele diz: deem a ela de comer, porque ela já está bem, ela está saudável. Tudo foi resolvido. Eu queria chamar a sua atenção para o fato de que nessa história Jesus tinha algo para ensinar para duas pessoas diferentes, de duas maneiras diferentes. Para essa mulher, ele ensinou uma lição ao longo de 12 anos. Ela precisou de 12 anos de sofrimento para conseguir aprender a lição. Aquele, por outro lado, Jairo, ele não precisou de 12 anos de sofrimento, mas ele também praticou por 12 anos determinados atos. E então, após 12 anos, ele recebe um machucado forte e firme. Algo realmente triste acontece com ele. Ele está completamente cheio de medo, porque essa situação é realmente assustadora. E quando esse machucado forte é feito, aí já tem a lição dele para aprender. Meus irmãos, eu não sei que lições Deus tem tido de te ensinar. Eu não sei o que você tem enfrentado. Realmente, eu oro a Deus para que todos nós tenhamos bênçãos e alegria. Mas eu sei que muitas vezes nós estamos abatidos, entristecidos. E aí é necessário relembrar as palavras do apóstolo: tristes, mas sempre com alegria. Aleluia! Porque a nossa alegria é saber que não há mal que os crentes sofram que não seja controlado pelo Senhor, que não esteja debaixo da mão dele para fazer exatamente o que tiver a ser feito. E no fim, Deus ainda será glorificado. Tudo será para a glória de Deus. A glória de Deus há de vir quando nós nos entregarmos por inteiro a Ele. Queria ler aqui rapidinho algumas aplicações. 1. Não é necessário mais do que crer para ser salvo. Se você ainda não entregou sua vida a Jesus, esse é um ótimo dia. O Senhor fará nossa fé crescer ao longo dos anos. Busque que a sua fé cresça mais e mais, percebendo e meditando no amor de Deus e a sua realidade em sua vida. Em Cristo, descobrimos que não somos puros e também que Ele, com um toque, pode te purificar. Peça a Ele e Ele poderá te purificar de tudo o que tem te afligido. Que nós jamais sejamos aqueles que tratam determinadas pessoas como intocáveis, exceto por questões sanitárias. E que assim sendo, nós sejamos usados por Deus para que Cristo toque a vida das pessoas. Eu não sei o que você tem esperado de Deus e se você já esmorece porque pensa: Senhor, isso não vai se realizar. 12 anos, quem sabe? Aceite que talvez o Senhor não vá te dar o que você pede e creia que, se for assim, Ele continua sendo um Deus justo e maravilhoso. Mas eu também sei que o Senhor talvez te dê o que você pede e te dará no tempo certo. E Ele será um Deus justo e maravilhoso assim também. E 7. Senhor, permite-nos seguir o exemplo da paciência de Jesus e ser feitos participantes da sua ressurreição. Vamos orar? Senhor Jesus, obrigado porque o Senhor é bom. Obrigado porque o seu amor enche o templo. A tua glória enche o templo, enche as nossas vidas, enche o lugar onde estamos. A sua glória é a nossa alegria, a sua glória é o nosso prazer. Sim, Senhor, tua glória é o que abunda sobre nossas vidas e faz com que nós encontremos a razão pela qual prosseguimos. Ah, Senhor, se conosco, que o teu amor, que lança fora todo o medo, venha sobre nós e nos faça resistir
apesar de todos os nossos sofrimentos, apesar de todas as nossas dúvidas. Por favor, tem piedade de nós. Seja conosco sempre, meu Deus. Por favor. Senhor, se os meus irmãos aqui têm esperado uma luta, vem consolá-los. Se algum sofrimento foi feito, um machucado forte, por favor, Senhor, que eles saibam que o Senhor está sempre com eles, que o Senhor não nos abandonará. Sim, Senhor, sabemos que Tu não nos abandonarás. Senhor, se a sua resposta for um não, vem consolar-nos. Se a sua resposta for um sim, mas vai ser demorado, dá-nos paciência em Ti, Senhor. E principalmente, que de fato o nosso coração seja cheio de alegria, porque o Senhor nos salvou. Ainda que haja muitas razões para ficarmos tristes, fomos salvos pelo Senhor. Vem sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Bom, meus irmãos, como foi dito antes, o pastor Silas não pôde estar conosco por causa dessas dificuldades com a irmã Jossana, né? Eu queria então agora também fazer uma oração para a gente encerrar e terminar o nosso culto de hoje, tá bom? Senhor Jesus, seja com cada um aqui, que o Teu amor venha sobre nós e encha as nossas vidas, Senhor. Que o Seu amor seja a nossa força, por favor. Senhor, sim. O Seu amor seja sobre nós, por favor, meu Deus. Consola os nossos corações em todos os nossos sofrimentos e enche-nos do Teu Espírito para que sejamos alegres apesar da tristeza. Sim, a Tua alegria venha sobre nós apesar das tristezas que vamos enfrentar. Por favor, Senhor, vem sobre nós. Seja com cada um dos meus irmãos e guarda-os ao longo dessa semana. Guarda-os de toda a insegurança por causa dos problemas de segurança da nossa cidade, bem como o nosso medo com relação às doenças que estão à nossa volta, Senhor. Por favor, Senhor, guarda-nos de todas essas coisas segundo o Teu maravilhoso amor. Em nome de Jesus. Amém.